Olá, eu sou o Gerson de Oliveira, sou diretor da GEMAC Consultoria e vou apresentar o trabalho técnico Gestão de Ativos Industriais de uma linha de transportes de pallets usando o IoT. Atualmente eu sou aluno regular do mestrado de Engenharia Elétrica, modalidade Automação, na Unesp, em Bauru. São coautores e colaboraram bastante no desenvolvimento do trabalho técnico o professor Dr. Eduardo Paciência Godoy, da Unesp de Sorocaba, professor Dr. Pedro de Oliveira Conceição Júnior, da Unesp de Bauru, professor Dr. Rodrigo Guarnetti, da IT, Instituição Toledo de Ensino, em Bauru, e o aluno de mestrado Gabriel Augusto David, da Unesp de Bauru. Falando um pouco da GEMAC, a GEMAC Consultoria, ela oferece consultoria nas áreas de engenharia de confiabilidade, gestão de ativos e treinamento. E com o foco de extrair o máximo dos ativos, desenvolvemos projetos com foco na indústria 4.0, para auxiliar a tomada de decisão da gestão de manutenção. A estratégia de manutenção adequada nos equipamentos é fundamental para as empresas extraírem o máximo dos ativos durante todo o seu ciclo de vida. Com foco em diminuir o custo unitário do produto, é fundamental a estratégia correta para diminuir as ações corretivas, dando ênfase às manutenções preventivas e preditivas. É extremamente importante entender e se antecipar à falha. O planejamento e controle da manutenção tem a função de aumentar a disponibilidade do ativo e aumentar a confiabilidade a partir da eliminação de falhas inesperadas. E essas falhas que podem comprometer o processo produtivo. Lembrando que a confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar sua função sem apresentar falhas. A função da estratégia de manutenção correta é controlar os indicadores, entre eles o MTBF, tempo médio entre as falhas, o MTTF, tempo médio até as falhas, e o MTTR, que é o tempo médio para reparo. Atualmente, é possível acompanhar e controlar o status da máquina e a condição dos componentes em tempo real, com a coleta de dados e a possibilidade da interação remota. Os sistemas supervisórios, conhecidos como SCADA, são a base dessa possibilidade. A evolução dos sistemas está diretamente ligada aos conceitos de IoT, Internet das Coisas, IIoT, Internet Industrial das Coisas e Indústria 4.0. O objetivo desse trabalho técnico é propor a implementação de um sistema de supervisão de baixo custo, que monitora a condição dos motores de um sistema de elevação de uma linha de pallets, utilizando o conceito da indústria 4.0, para a coleta de dados como vibração e temperatura, e com isso auxiliar a tomada de decisão dos gestores de manutenção. Escolhemos para a implementação desse case uma linha de transporte de pallets de ração animal. A importância dessa linha é que se ela parar, os pallets produzidos não vão ser escoados lá para o estoque. Portanto, como a parte do invase e do ensaque não tem buffer, se esses motores pararem ou derem alguma falha, a possibilidade de ter que parar a linha de produção é grande também, porque não tem como escoar aí a produtividade. As informações das coletas servirão para extrair indicadores com disponibilidade e os indicadores de tempo médio entre falhas, tempo médio até falha e tempo de reparo, e comparar com os indicadores coletados e mensurados de forma manual
atualmente. Então, atualmente é feito de forma manual essas medições, e o que podem gerar erro. Os dados são coletados através de sensores PZTs, como mostra na imagem, sensores de baixo custo fixados na carcaça dos motores para analisar as vibrações dos rolamentos e, a partir daí, identificar a tendência à degradação desses componentes. A ideia é entender o padrão, né, criar um padrão de vibração e, a partir do aumento da intensidade dessa vibração, conseguir interpretar uma tendência à degradação. Esses PZTs foram fixados 4 PZTs, conforme mostra na imagem, e elas foram fixadas com cola instantânea rápida, né, cianoacrilato, as colas instantâneas. Né. Também utilizamos nessa aplicação um termopar tipo J para medir a temperatura na carcaça do motor. Ele foi fixado com parafuso, foi feito um furo na letra, fixado com parafuso e passado pasta térmica para melhor condição de calor. A ideia é correlacionar a temperatura do motor com perda de eficiência ou até com desgastes e aumento da vibração. Metodologia de aquisição de dados. Para o monitoramento do clima ambiente, nós utilizamos um BME 280, que é um módulo que fica acoplado dentro da placa controladora, e essa placa nós chamamos de Data Logger. A plataforma de aquisição de dados e envio de dados para a nuvem é baseada no controlador ESP32 da Expressif. Aquisição de dados. Os dados são coletados pelo Data Logger em ciclos de 10 segundos. Dentro desse ciclo, as informações são pré-processadas e preparadas em formato JSON para serem enviadas ao servidor em nuvem. O servidor em nuvem é o IBM Watson. O método de envio é o Wi-Fi e o protocolo é o MQTT. Dentro do servidor, as informações são resgatadas pela ferramenta Node-RED. Essa ferramenta direciona as informações para outros 2 serviços presentes na nuvem. O primeiro é o Cloudant, um banco de dados dentro do serviço IBM, onde as informações são armazenadas para, em seguida, posteriormente serem processadas. Né? Em seguida, as informações são enviadas para os dashboards, onde são apresentados para os gestores da linha. Todos os serviços, a partir do Datalog, estão presentes no servidor e na nuvem da IBM Cloud. Implementação. Os PZTs eles foram fixados conforme a imagem está mostrando, né, nos pontos onde estão sustentados aí os rolamentos. Esses motores eles executam a subida e a descida da linha dos pallets, sendo a identificação EPC50, o de subida, e o EPC60 de descido. Ambos são da marca Lenzi, com 15 kW de potência cada um. O motor de descida ele iniciou no 6 de novembro de 2020 e na sequência, em 30 de novembro, iniciou o EPC50, o de descida. Os resultados obtidos eles são referentes a novembro a janeiro. Para intervalo de paradas de máquina são consideradas sequências onde as vibrações dos motores foram próximas aos iguais a zero. Então aí nessa forma de onda fica bem claro para nós que existem microparadas que não eram apontadas pela produção. Portanto, o cálculo de disponibilidade, o cálculo de eficiência, enfim, ele era feito de maneira incorreta, porque não considerava ou não considerava essas microparadas que a gente só identificou com o equipamento. Sem isso, eles não conseguiam estar identificando. Em relação ao gráfico, a amplitude dele vai nos falar a tendência de degradação. Então a gente entende, cria um padrão que é o padrão do motor bom, e as variações em cima desse padrão a gente entende que
a questão de degradação dos rolamentos. Aqui é mostrado os indicadores de produtividade, como os períodos parados, os tempos parados, que mostra que são bem superiores ao que eles anotavam. Inclusive aí eu tenho vários tipos de paradas, né? Paradas menores que 3, de 3 a 5, de 5 a 20 e maiores que 20. Inclusive as suas quantidades de paradas. Os comparativos entre as coletas. Manualmente, dentro do mesmo período, a operação do sistema anotou apenas 64 paradas com quantidade de horas paradas de 62 horas. No mesmo período, o sistema de monitoramento conseguiu identificar 1.708 paradas, considerando as microparadas, e mais de 390 horas total de parada. Então, o sistema mostrou-se extremamente eficaz para conseguir identificar as microparadas e, com isso, calcular corretamente os indicadores, né? A vantagem disso é que esses indicadores eles já estão coletados, já sobem para a nuvem e já ficam à disposição do gestor de manufatura. As entregas referentes à gestão de manutenção são as análises de vibrações. Essas aí são entregas que são feitas para gestão de manutenção, e para gestão de manufatura são entregues esses indicadores de quantidade de paradas, disponibilidades, enfim, que foi falado anteriormente, né? Aí os gráficos a gente consegue monitorar a questão do rendimento e da disponibilidade de maneira semanal, e conseguimos também identificar em função disso a variação dos indicadores de MTBF e MTTR. Conseguimos identificar essa variação e agora é criar plano de ação. Então, através de um dispositivo de extremo baixo custo, a gente conseguiu fazer essas identificações. As conclusões. Por meio da implementação do sistema de monitoramento, foi possível identificar microparadas, que a gente já anotou, em que não eram apontados pelos operadores e não chegavam ao conhecimento dos gestores. E aí essas microparadas agora têm que ser confrontadas e têm que ser anotadas. A implementação do sistema supervisório de IoT contribuiu para uma ampliação, visão geral dos principais indicadores, ajudou a manutenção a otimizar o plano de manutenção, fazer um plano de manutenção mais adequado. Dessa forma, ocorreu uma atualização nos ciclos de melhoria contínua, utilizados pelos gestores, contribuindo diretamente para as decisões mais assertivas. Com o sistema de monitoramento, foi possível identificar padrão de vibração e a tendência de degradação, como a gente já havia informado, né? E com isso a gente consegue se antecipar à falha, né? Diminuindo paradas indesejáveis na produção e diminuindo o custo de manutenção. Os trabalhos futuros é o monitoramento e processamento de dados de vibração, permitindo identificar e prever avarias, e também, sendo possível, migrar ele para outro equipamento onde existem também outros tipos de rolamentos que conseguem aí passar uma informação mais precisa sobre a gestão desses indicadores. Gostaria de agradecer a atenção de todos e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Os contatos da GEMAX estão aí e ficamos à disposição. Muito obrigado.